Você nascia e morria num determinado meio. Hoje, a gente é atravessado por situações do planeta inteiro. Talvez o mundo nunca esteve tão próximo de uma relação de troca como estamos hoje. É muito sintomático que as religiões hoje façam muito marketing de si mesmas. E a coisa vai aumentando a velocidade e você não consegue sair. Não é só isso, é porque é bom, porque é ruim, é porque não é viável, não é sustentável. Talvez na montanha-russa com defeito, né? Cheia de solavanco, que às vezes o carro sai do trilho. O Brasil, na segunda metade do século XX, teve o maior processo de urbanização em todo o mundo. E já fomos direto para a era do espetáculo, com essa preocupação de roleta, de catraca, número de visitantes. Isso nunca significou qualidade. É como se a montanha-russa virasse uma planície. O organismo se adapta a isso. Quer dizer, eu acho que esse processo de globalização e de modernização, ele já tem vários séculos. Num estágio mais contemporâneo, há uma espécie de aceleração. O Eric Hobsbawm, o famoso historiador britânico, ele disse que o século XX foi um breve século XX. Quer dizer, ele vai da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa em 17, né, até o fim do Bloco Socialista, simbolizada pela queda do Muro de Berlim. Lenin dizia, o século XX será um século de guerras e revoluções. As guerras, a partir dos anos 90, né, a Guerra do Golfo, depois a Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, guerra nos Balcãs, inúmeras guerras em países africanos, o próprio fim do socialismo, a partir do fim dos anos 80 e começo dos 90. É inegável que a queda do Muro de Berlim produziu, de fato, uma reviravolta enorme, né? Destruição dos ideais que durante um tempo foram tão importantes para nortear politicamente a luta contra a ditadura no Brasil e tudo mais. Eu estava lutando por um monte de coisa e, de repente, isso tudo ruim. E o que é que eu tenho ainda? Quais são os ideais? Quais são as coisas que são sólidas e que podem fundamentar as lutas contra a injustiça a partir de agora? Claro que isso teve consequências graves do ponto de vista do predomínio de uma única potência e, por outro lado, uma outra forma de combate a essa potência única, que é pelo terrorismo, que é de usar os próprios símbolos da modernidade como uma forma de ataque. Mas o impacto mais forte foi que nós descobrimos uma outra figura chamada fundamentalismo religioso. E que esse fundamentalismo religioso não é só islâmico. Ele também encontra um fundamentalismo religioso cristão na América, digamos, do Bush. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Então, esses anos 90 talvez tenham sido aquele momento de passagem, de reflexão para alguma coisa nova que começa a acontecer. No mesmo ano que teve o ataque à Torre Gêmeas, nós tivemos um evento que parecia pequenininho e que cresceu e virou muito importante, que foi o Fórum Social Mundial. Foi no mesmo ano, em 2001.
Eu creio que até esse momento, até final da década de 80, começo da década de 90, tinha-se uma imagem de um planeta sem limites. Era possível fazer qualquer coisa que o planeta tinha condição de suportar o que quer que se fizesse. A partir daí já se sabe que tem limites. Há limites que não podem ser ultrapassados. E essas questões, ozônio, o consumo maior do que a capacidade de reposição e a questão do aumento da temperatura, levaram então a esse marco que é a Convenção de 1992 no Rio de Janeiro. Porque ali, nessa cúpula mundial, então, se chegou à Convenção sobre Mudanças Climáticas, se chegou à Convenção sobre Preservação da Diversidade Biológica e à Agenda 21. Pode-se até argumentar que elas não foram cumpridas, que elas não deram todos os resultados até hoje, mas foi um reconhecimento. Eu acho que não é temerário dizer que nós estamos numa crise de padrão civilizatório. Quer dizer, os nossos modos de viver não são compatíveis com as possibilidades do nosso planeta. Então, nós vamos ter que inventar outros modos de viver. Modos que economizem recursos, que reciclem recursos, que não desperdicem recursos, que não façam essa loucura que se faz hoje no mundo de uma sociedade consumista que quer consumir tudo a mais e produzir mais lixo e mais desperdício e tal. Isso é absolutamente insustentável. Acho que no Brasil, né, nós tivemos aí um momento importante de mobilização política, né, dos anos 70, vamos dizer assim, até o começo dos anos 90, que foi um movimento político da conquista da democracia. O nosso programa de estabilização, ele tem 3 pontos fundamentais. Um ponto é uma reforma fiscal e o objetivo é o objetivo de... Depois nós tivemos um fenômeno importante, né? Mas eu diria que ele é pontual, que foi a luta pelo impeachment do Collor. As passeatas chegaram a reunir 400 mil estudantes na Avenida Paulista. Desde sexta-feira, estamos sob o signo do real. É a 10ª troca de moeda no país. Sem dúvida, o Plano Real foi uma política bem-sucedida e ali, bom, durante a sua tumultuada transição, né, se destacou a figura de Fernando Henrique, né? Não fui eleito para ser o gerente da crise. Fui escolhido pelo povo para superá-la e para cumprir minhas promessas de campanha. O processo que teve início lá com a queda do Muro de Berlim tem uma espécie de último capítulo, né, com a emergência do governo Lula. Ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. Nós
estar convosco pela segunda vez, esta vossa cidade maravilhosa, para celebrar a Eucaristia. O mundo, Jesus à frente, atrás não volto não. Se havia 122 milhões de católicos em 1991 e agora são 125 milhões, o catolicismo cresceu apenas 3 milhões. Parece que está tudo dito assim, apenas. Mas quando você vai ver, esses 3 milhões são tudo que a Igreja Batista tem de seguidores no Brasil e é a segunda maior igreja evangélica no Brasil. A maior é a Assembleia de Deus, que tem 8 milhões, ou tinha pelo censo de 2000. Então, hoje no Brasil, há uma tendência chamada de neopentecostalização, que é essa, você constrói grandes templos, é tudo muito mega. Uma incansável busca de seguidores. O imperativo é crescer, crescer, crescer. Não adianta a religião ficar insistindo que ela é contra a pesquisa com células tronco, porque os cientistas vão avançar a pesquisa e vão... Não há essa possibilidade mais das instituições religiosas pautarem como tem que ser o comportamento dos cientistas. Isso acabou para sempre. Bom, eu acho que a genética passou de uma ciência que até antes da virada era uma coisa muito mais teórica e cada vez está se tornando uma coisa mais prática, né? Então, com o sequenciamento do genoma humano, a gente consegue oferecer testes genéticos para um número cada vez maior de doenças e cada vez a gente vai conseguir entender melhor como é que os genes funcionam. O que é muito bom por um lado, porque prova que não existe o determinismo genético. O ambiente é extremamente importante na determinação de muitas características, por exemplo, personalidade, comportamento, e que isso abre questões a serem pesquisadas pelo menos para os próximos 50, 100 anos, né? Eu acho que a genética vai revolucionar a medicina. Hoje, em 2007, se você for sequenciar o genoma humano, isso teria um custo de pelo menos $1 milhão. Estima-se que nos próximos 10 anos, ou seja, até 2017, a gente vai poder sequenciar o genoma humano por $1.000. A questão é como é que nós vamos interpretar todas as informações desse sequenciamento. Citando novamente o historiador inglês Eric Hobsbawm, ele vai dizer que o século XX é, por excelência, o século da urbanização, em que a humanidade deixa de ter parâmetros rurais e passa a viver, sobretudo nas grandes cidades, um processo que, no entanto, só hoje se completa. E o Brasil, ele passa de 80% no campo e 20% na cidade para o que nós temos hoje, 80% das pessoas vivendo na cidade e 20% no campo. Mas que urbano é esse, né? Nós sabemos que grande parte dessa população urbana é colocada num grande gueto, que são os bairros pobres e miseráveis de qualquer metrópole, de qualquer área metropolitana brasileira. O grande marco da virada do milênio é a expansão e a consolidação das favelas. E uma prática impressionante de verticalização. As favelas não são apenas um fenômeno brasileiro, latino-americano. Nós podemos citar Bombaim, Manilha, Jacarta, cidades da Ásia, cidades da África. Mas também é um fenômeno que está nos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles. Você tem também a guetização dos ricos, quer dizer, os ricos cada vez mais isolados em condomínios de luxo. Exatamente nesse ambiente que mais para o final da década, então, vai explodir essa questão chamada o problema da violência. Progressivamente, nós observamos a perda da soberania urbana do Estado
em diversos territórios da cidade. O inferno é onde nós estamos, né? Onde nós vivemos nesse mundo do crime. Que aqui é onde nós vemos a realidade. Onde a bala come a leia do cão. Isso aqui é um AK-47 russo. Mais uma R-15 lança-granada. Isso aqui é uma PT-92 9mm. Hoje, comunidades populares são ocupadas por narcotraficantes, são ocupadas por milicianos, são ocupadas também por uma ação violenta e autoritária da polícia. Essa realidade, essa nova realidade, traz muitas novidades em termos de problemas, em termos também de situações novas para a produção cultural. Porque é claro que as pessoas que moram nessas favelas produzem cultura, produzem questionamentos diante da situação urbana que elas vivem. Realidade é muito triste, mas é no subúrbio surgismundo, submundo que persiste o crime. Nem o motivo explica a guerra, nem a sede de poder, nem o medo de perder, nem a ira, nem a mentira, nem a conquista territorial. Para isso, hoje, nas favelas, há um esforço muito grande de diferentes instituições no sentido de construir linguagens alternativas, mídias alternativas, onde os próprios jovens, os moradores da favela, possam criar essas representações de si, do mundo e da cidade. Tenta sair, neguinho. Tenta sair dessa vida, cara. Sai desse inferno, por favor. Por favor, tenta. Tamo aí, na quebrada aí, filmando aqui. Tamo aí na serra aí. O café aqui, a comunidade pela hoste, todo mundo humilde, trocando a ideia, tá? E aqui tá os meninos subindo aí também, daqui da quebrada, aqui os meninos sangue bom. E nós estamos aqui onde está situada a antena da rádio comunitária do Heliópolis. A antena fica situada na laje aqui da casa da dona Cida Lourenço. Também distribui preservativo, faz exames, DSTs, tá? Exame de sangue, e você não pode ficar fora dessa. Vou tocar de homem para homem aí, Beto. Fica na sintonia 274 1176. Houve um grito de liberdade dessa população como um todo, no sentido de que, não, vocês acham que a gente deve consumir MPB, música de qualidade? Não, mas a gente gosta, a gente está produzindo um outro tipo de música e quer consumir esse outro tipo de música. Então forçou a barra. A gente pensa hoje em dia, as músicas mais populares pelo Brasil afora, o funk carioca aqui no Rio, o rap da periferia paulistana, o tecnobrega em Belém do Pará, o lambadão cuiabano no Mato Grosso, o arrocha e o samba duro baiano, o forró eletrônico pop cearense. Só quando elas se tornaram sucessos inegáveis, grandes sucessos, é que elas foram para a televisão e elas conquistaram a rádio. O governo Collor, né, foi bastante trágico do ponto de vista dos artistas, dos intelectuais. Ele tentou fazer uma modernização da sociedade brasileira e isso passou pelo abrupto fim dos incentivos culturais. O que significou praticamente a paralisação, por exemplo, do cinema. Isso depois foi relativamente revertido a partir do Carlota Joaquina. Esta tierra eu não quero nem o pó.
e, ao mesmo tempo, uma retomada que é feita sob uma qualidade técnica de produção cinematográfica e de linguagem que, de alguma maneira, lembra a qualidade hollywoodiana. Quem tá vivo tira a roupa e sai pelado! Quem tá vivo tira a roupa e sai pelado! Quem tá vivo tira a roupa e sai pelado! Os movimentos dos anos 60 e 70 geraram uma crise social, cultural, política, econômica, do desejo, etc., de dimensões muito maiores do que o que a gente imaginava. Então, o capitalismo, na sua nova roupagem, que foi o neoliberalismo, ele foi tupinambá, ele foi antropofágico e ele engoliu as invenções dos movimentos dos anos 60 e 70, com uma pequena diferença, que ao invés daquela flexibilidade subjetiva que a gente conquistou nos anos 70, a liberdade sexual que a gente conquistou nos anos 70, a experimentação de criação total, a experimentação existencial do cotidiano total, tudo isso, todo esse novo modo de funcionamento passou a ser combustível do mercado. Qual é o lugar da arte nisso tudo, né? A arte tem um lugar central nessa história. Porque a arte é o lugar por excelência onde se exerce a força de criação, né?